O tratamento da depressão precisa de intervenção em 3 esquemas principais da pessoa que sofre com depressão. Vamos trazer para vocês esses esquemas. O primeiro é o esquema cognitivo. Esse esquema cognitivo compreende 3 estruturas: pensamento, emoção e comportamento, mas dentro de uma perspectiva cognitiva, dentro de uma perspectiva da maneira como a pessoa com depressão interpreta a vida. Essa estrutura é alterada na depressão. A pessoa começa a ter pensamentos desagradáveis ou disfuncionais em relação a ele próprio, às pessoas em sua volta e ao futuro. E esses pensamentos alteram as suas emoções e a maneira como ela se comporta. O segundo esquema é o esquema mental, que também precisa ser observado dentro das 3 estruturas: pensamento, emoção e comportamento, mas desta vez, nessa visão, como o adoecimento da mente afeta a maneira do paciente pensar, que aí não é mais uma questão de eu estou interpretando de forma distorcida, mas eu sou impossibilitado pela alteração na minha mente causada pela depressão de pensar adequadamente. Então, como há um erro na mente, como há uma falha mental, essa falha afeta também a maneira de pensar, a maneira de sentir e a maneira de se comportar. No adoecimento mental há muito uma questão de humor. O humor começa a adoecer e o humor é o terreno sobre o qual as emoções crescem e se firmam. Então, o paciente tem uma alteração muito grande de humor provocada pelo adoecimento mental. Na primeira estrutura que nós falamos, que é a cognitiva, vem o trabalho do psicólogo, muito importante, a intervenção psicológica. Nessa segunda, na mental, entra o trabalho do psiquiatra, com a intervenção medicamentosa. É quando o paciente pode ter alucinações, por exemplo, é quando ele pode ter um pensamento distorcido provocado pelo adoecimento mental e ele vai precisar de medicação psiquiátrica para regular isso. E a terceira, que é muito importante, a terceira estrutura que precisa ser avaliada e tratada numa depressão é a estrutura fisiológica. A depressão altera o funcionamento cerebral de forma física. É importante ressaltar que a depressão também é uma doença orgânica, física, e precisa de intervenção também nessa área. Pode ser que a pessoa deprimida esteja com alterações fisiológicas, como déficits de vitaminas, déficits hormonais, e isso vai necessitar de uma intervenção, por exemplo, de um endocrinologista ou de qualquer outro profissional da saúde, como um nutrólogo, para ver questões de vitaminas. Então, e a falha, o déficit, o adoecimento fisiológico também pode trazer mau funcionamento dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos. É muito importante que o tratamento de uma depressão seja feito por profissionais qualificados para que eles observem essas 3. Existem outras, sim, mas essas são as principais. Essas 3 áreas que podem ser afetadas numa depressão: a área psicológica ou cognitiva, a área mental e a área fisiológica. É preciso intervenção nessas 3 áreas. Assim, estará sendo feito um bom tratamento e a chance de recuperação pode ser muito melhor.